Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pera aqui na área. Depois da vinheta, vamos continuar aí o nosso estudo sobre vírus. Roda! Muito bem, pessoal, como falei com vocês, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os vírus, assunto aí que eu acho super interessante e não precisa nem dizer que está mega aí em foco para tudo que é prova, seja de vestibular, Enem, escola, enfim. Nessa aula de hoje, nós vamos estar falando basicamente sobre a classificação viral de acordo com o material genético e replicação viral. Se você ainda não assistiu o vídeo aqui mesmo desse canal sobre as características gerais e definição de vírus, dá uma procurada e vou ver se eu deixo o link aqui na descrição para vocês ou um card no finalzinho. Dá uma olhada nesse vídeo e aí depois dele você vem para cá. Ou se já está tudo certo, só continuar e vamos que vamos. Nós falamos em relação à classificação dos vírus quanto ao material genético, nós temos que ter em mente o seguinte. Primeiro, a grande maioria dos vírus possui apenas um dos ácidos nucleicos, DNA ou RNA, como material genético. Bem, existe exceção? Existe. Cai para ensino médio? Nunca vi. Então, vamos nos ater ao fato de que vírus possui ou DNA ou RNA como material genético. Agora, em geral, nós dizemos que o DNA é uma dupla fita, possui, e o RNA é uma fita simples, possui uma única fita. Contudo, existem vírus de DNA fita dupla e de DNA fita simples, bem como existem vírus de RNA, além de fita simples, também RNA de fita dupla. Isso acontece pelo seguinte: quando você pega determinados tipos de vírus e analisa o material genético deles, você olha ali, opa, esse vírus aqui ele é fita simples. Mas então, por que ele é de DNA se ele é de fita simples? Ah, porque quando se analisa a composição dessa fita simples, se acha timina. E aí vamos lembrar um pouquinho dos ácidos nucleicos? Timina é base nitrogenada exclusiva do DNA. Quando você pega um vírus de RNA, quando você pega um vírus que ele lá é fita dupla, ele é de RNA. Ué, mas como é que é fita dupla e RNA? Você analisa esse material genético, você observa que tem ali uracila. E uracila é exclusiva do RNA. Então nós temos vírus DNA fita dupla, DNA fita simples. Temos vírus DNA fita simples, RNA fita simples e RNA fita dupla. Tudo bem? Beleza? Então vamos em frente. Tem aqui alguns exemplos. Vírus de DNA fita dupla. DS pode ser Double Strand, que vem do inglês, mas a gente usa em português também a sigla BADA lá dos americanos, país de língua inglesa. Ou pode vir DNA FD, DNA fita dupla. Exemplo, bacteriófago T4. SS Simple Strain, fita simples, poderia ser DNA FS, fita simples. Exemplo aqui, parvovírus. Mas merecem muita nossa atenção os vírus de RNA. Temos aqui o RNA fita dupla, como exemplo aí o rotavírus, causa aí doença intestinal, aí uma diarreia braba, né? E merecem mais atenção ainda os vírus de RNA fita simples. Esses vírus de RNA fita simples merecem nossa atenção, por quê? Porque já caiu em prova mecanismos aí específicos da replicação desses tipos de vírus, a diferenciação desses tipos de vírus. Então a gente tem que saber. Vírus de RNA fita simples, nós dividimos em RNA fita simples senso positivo ou polaridade positiva. RNA fita simples senso negativo ou polaridade negativa. E RNA fita simples RT, que são os retrovírus. Estou colocando aqui exemplos de cada um deles. RNA fita simples senso positivo, dengue, coronavírus e por aí vai. RNA fita simples senso negativo, vírus influenza ou morbilivírus também, onde nós encontramos o vírus causador do sarampo. E retrovírus aí, o extremamente conhecido HIV. Então vamos lá. Qual a diferença entre esses três tipos de vírus de RNA fita simples? Muito bem. Em virologia, o RNA mensageiro, por convenção, é positivo. Então,
Em virologia, por convenção, o RNA mensageiro é positivo. E é a partir do RNA mensageiro que nós temos lá a tradução, a síntese proteica, certo? Ele que carrega a mensagem e vai lá para a tradução. Tudo bem? Quando o vírus ele é de RNA fita simples, senso positivo, significa que o material genético deste vírus que adentra a célula hospedeira, infecta a célula hospedeira, ele já atua diretamente como RNA mensageiro. Ou seja, vírus de RNA fita simples, senso ou polaridade positiva, é aquele cujo material dele, cujo RNA dele, que entra na célula hospedeira, já é capaz de atuar diretamente como RNA mensageiro. Já o vírus de RNA, fita simples, senso ou polaridade negativa, é aquele cujo material genético do vírus, cujo RNA do vírus, infecta a célula, não é capaz de atuar diretamente como RNA mensageiro. Antes disso, ocorre a síntese de uma fita de RNA complementar, e essa fita, sim, complementar, é que vai atuar como RNA mensageiro. Tudo bem? E por fim, os super conhecidos aí retrovírus, como o HIV, por exemplo, que fazem o processo de transcrição reversa. Vamos lá. Transcrição. Você pega o DNA e a partir dele você forma RNA. Transcrição reversa. A partir do RNA você forma DNA. E esses retrovírus conseguem fazer a transcrição reversa, que é formar DNA a partir do RNA, graças à ação da enzima transcriptase reversa. Beleza? Então, fica aí esse apanhado sobre a replicação dos diferentes tipos de vírus de RNA, apanhado geral, mas muito importante para vocês, tá? Daí, insisto, já caiu em ensino médio algumas vezes e pode cair a qualquer momento. Aqui, só para vocês terem uma ideia, essa classificação é baseada na classificação de Baltimore. Divide os vírus aí em 7 classes, pelo menos até o momento 7 classes. E para ensino médio o que importa é aquilo, mas só para vocês terem uma visão geral como a coisa é complexa, né? Se nós formos observar aqui, nós vamos ver que nós temos até mesmo vírus de DNA que fazem transcrição reversa. Mas, para o nosso interesse aqui, vale aquele slide anterior. Eu já destrinchei tudo bonitinho para vocês. E essa observação fica mais aí como boa curiosidade. Beleza? Aqui um resuminho do que eu falei para você, caso você queira fazer anotações, tirar uma foto aí da tela, tirar um print. Eu acho muito importante você fazer isso, fazer anotações, guardar os esquemas da aula, porque eles vão ser muito importantes aí para quando você estiver revisando a matéria lá na frente. Tudo bem? Então agora nós vamos passar a parte da replicação ou reprodução viral. Como nós temos aquela questão do vírus não ser ou ser vivo e tudo mais, eu particularmente prefiro o termo multiplicação ou replicação. Contudo, como às vezes aparece reprodução em prova, vamos colocar aqui. Agora, antes de mais nada, esse vírus ele precisa penetrar na célula. E existem algumas maneiras distintas disso acontecer que eu estou colocando aqui para você. Nesse primeiro caso aqui, nós temos o vírus envelopado se fundindo aqui, não é isso? Com a membrana celular. Inclusive, lembre-se, o envelope ele é lipoproteico, tem constituição similar à da membrana celular. Então, pode haver a fusão do envelope viral com a membrana da célula hospedeira e a internalização da partícula. Pode ocorrer a entrada por fagocitose, por endocitose. Nesse caso aqui, onde eu estou apontando com o laserzinho agora, a partícula viral ela está entrando na célula porque ela está sendo endocitada através do processo de endocitose. E um terceiro caso aqui, nós temos o vírus aqui, ele se liga aí à célula, ele entra em contato com a célula hospedeira e ele injeta o material genético dele na célula hospedeira, ou seja, apenas o material genético do vírus é que vai penetrar, é que vai adentrar a célula hospedeira. Os primeiros ciclos que nós vamos ver são os clássicos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico,
que são ciclos de replicação viral em bacteriófagos. Bacteriófagos, para quem ainda não sabe, são vírus que infectam bactérias. Então, primeiramente, o vírus ele vai aqui aderir à célula bacteriana, beleza? Inclusive, bacteriófagos têm enzimas, né? Falei isso na primeira aula de vírus. E elas acabam aí causando poros na parede da bactéria e isso facilita a infecção. Feito isso, o bacteriófago ele vai injetar o material genético dele na bactéria, vai fazer com que essa bactéria passe a produzir aí moléculas do vírus, beleza? Proteínas aí, as cópias do material genético viral. Então tudo isso vai ser produzido dentro da célula bacteriana. Em seguida, vai haver a montagem de novas partículas virais inteiras e lise da célula bacteriana, liberando uma série de novas partículas virais. Então aqui, só para se ter uma ideia, uma partícula infectou, se multiplicou e saíram aí 1, 2, 3, 4, 5 partículas, várias partículas, beleza? Cada uma dessas partículas que saiu daqui pode infectar uma nova célula bacteriana e reiniciar esse processo. Colocando aqui para vocês as etapas, ó, o vírus ele se adere lá à bactéria, beleza? Tem lá o genoma dele dentro da partícula viral. E uma vez que ele se adere, ele vai inserir o genoma dele, certo? E esse genoma vai tomar conta aí da maquinaria da célula bacteriana, determinando no final do processo a produção de novas partículas virais que vão promover a lise dessa célula bacteriana, podendo aí reiniciar o ciclo. Já o ciclo lisogênico, ele começa de forma igual. Corre lá a injeção do material genético viral, porém esse material genético viral ele se insere no material genético da bactéria e fica lá na forma que nós chamamos de prófago. Vai ficar lá quietinho na dele. E aí, quando essa bactéria se multiplicar por bipartição, ela vai acabar fazendo também cópias desse material genético viral. A célula bacteriana foi invadida, o material genético viral se inseriu lá no material genético da bactéria, no cromossomo bacteriano, ficando na forma de prófago. Quando essa bactéria se multiplica por bipartição, vai acabar promovendo também cópias, né, formando cópias desse material genético viral. Em um dado momento, esse material genético viral ele se desprende, ele se solta do cromossomo bacteriano e começa a comandar aí a formação de novas partículas virais. Essas novas partículas virais, uma vez montadas, vão romper a célula, podendo dar, depois de liberadas dessa célula, início a um novo ciclo de replicação. Então veja que no final das contas, o ciclo lisogênico ele termina em ciclo lítico. O ciclo lítico ele ocorre aqui direto, o material genético do vírus entra e já comanda a célula bacteriana a produzir novas partículas virais. No caso do ciclo lisogênico, o vírus é o material genético que fica lá quietinho, fica lá na dele, e no momento oportuno ele se desprende e acaba, num final das contas, promovendo a lise celular. Okay? Então aí ciclo lítico e ciclo lisogênico, muitos professores param por aqui, mas eu quero te dar o conteúdo mais do que completo, então nós vamos um pouco além e vamos estudar ainda mais alguns ciclos de replicação. Antes disso, caiu uma vez em prova a questão de gráfico, perguntando qual gráfico era da replicação de bacteriófago e qual era de uma bactéria. E tinha um gráfico muito parecido com esse aqui, um outro com esse perfil aqui que eu vou rascunhar para você rapidinho. Assim. E ele queria saber qual é o do bacteriófago. Pessoal, quando a gente fala de multiplicação de bactéria, você tem lá uma célula, vai se multiplicar, vai originar 2, depois 4, depois 8, 16, 32, 64, por aí vai. Ou seja, um crescimento exponencial, tal qual esse gráfico que eu rascunhei aqui para você. Agora,
Lembra do que nós acabamos de ver no ciclo lítico? A partícula viral infectou. Vai promover, no final das contas, a produção de novas partículas virais. E quando a bactéria é rompida, seja no final do ciclo lítico, ou seja no final das contas após o ciclo lisogênico, ocorre a liberação de várias partículas virais ao mesmo tempo. Então, você vai ter, enquanto a bactéria está tomando, enquanto o vírus está tomando conta lá da bactéria, formando novas partículas e tudo mais, a gente não vai observar nada em relação a crescimento. Porém, quando ocorrer a lise, a gente vai ter esse aumento mais acentuado de partículas virais. E aí essas partículas virais novas vão todas elas infectar novas células bacterianas, vão ficar por um período aqui constante. Quando romperem novamente as células bacterianas infectadas, isso aqui vai subir novamente e assim por diante. Então esse gráfico parecendo uma escadinha é o gráfico da replicação do bacteriófago. E, repetindo, quando esse bacteriófago infecta a célula, fica lá dentro, tomando conta da vida da bactéria, fazendo a bactéria produzir novas partículas virais. Então, uma partículazinha viral que infectou vai acabar determinando aí a montagem de várias outras partículas virais. Então, como até no exemplo que eu botei no esqueminha para vocês, uma partícula viral infectou e 5 saíram quando a célula se rompeu. Então, por isso a gente observa esse aumento. Constante, rompeu a célula, aumentou. Constante, rompeu a célula, aumentou. Ok? Isso aí foi questão de prova, então é bom ficar ligado. Para terminar, nós vamos dar mais 2 exemplos aí de ciclos de replicação viral. O primeiro deles é um que ocorre em vírus envelopado. Vírus envelopado, ele pode ou se fundir na membrana, como está aparecendo aqui esse caso, e a partícula viral é internalizada, ou ele pode ser endocitado. Aqui, na verdade, é o exemplo de um vírus de RNA fita simples senso negativo, aquele cujo RNA mensageiro, o RNA viral, ainda não atua diretamente como RNA mensageiro. Então, primeiro, essa fita de RNA ela serve de molde para uma outra fita de RNA que aí sim vai atuar como mensageiro. Esse RNA ele vai determinar a produção aí de proteínas virais, vão haver também cópias do genoma viral, vão haver novas partículas virais sendo montadas, e essas partículas virais novas sendo montadas, elas se fundem à membrana plasmática, elas se unem ali, se juntam à membrana plasmática e são externalizadas. Né? Inclusive o envelope, falei isso também na primeira aula de vírus, o envelope que as partículas virais de vírus envelopados carregam, muitas vezes são aí um pedaço da membrana celular da célula hospedeira que esse vírus estava infectando previamente. Okay? Alguns exemplos de vírus que atuam assim: o vírus influenza e o vírus causador do sarampo. Inclusive, saber esse ciclo aí já foi questão da UERJ aqui no Rio de Janeiro. E por último, mas longe de ser menos importante, a replicação do vírus HIV. Muito bem. Todo mundo fala em transcriptase reversa quando falamos de HIV, mas vai além. Então nós temos aqui o vírus HIV, ele tem glicoproteínas de superfície, ele gosta muito de infectar linfócitos TCD4, então ele se liga à célula hospedeira, infecta essa célula, e aqui além da transcriptase reversa nós temos a integrase e protease. A primeira que vai atuar é a transcriptase reversa, fazendo a transcrição reversa, que é formar DNA viral a partir de RNA. Então é formado um DNA viral fita dupla. Esse DNA viral entra no núcleo da célula hospedeira juntamente com a integrase. Galera, chuta para mim. Integrase é uma enzima que vai promover a integração de algo. Isso mesmo. Essa enzima integrase vai promover a integração do material genético do vírus com a célula hospedeira. E o vírus ele fica lá quietinho. Nós dizemos até que o vírus HIV e o vírus da herpes são vírus lisogênicos. Ah, faz ciclo lisogênico? Não é bem assim. Mas eles ficam lá quietinhos na dele.
O vírus HIV ficando quietinho aí na dele, é como se ele pensasse assim, olha, deixa eu ficar aqui na minha, deixa essa pessoa me passar para o máximo de outras pessoas possível, e aí depois eu me manifesto. É como se fosse isso, beleza? Então ele está aqui latente, bonitinho, quietinho na dele. Em dado momento ele se desprende do material genético da célula hospedeira, vai ao citoplasma e começa a determinar a produção de proteínas virais. Cópias do material genético viral, tudo isso. E aí nós vamos ter a ação da protease do HIV. Quando ocorre a síntese de polipeptídeos aqui nos ribossomos, quando o HIV está tomando conta da célula hospedeira, são produzidos polipeptídeos grandes e a protease do HIV, ela corta, ela cliva, ela corta esses peptídeos em pontos específicos, fazendo com que nós tenhamos aí, após esse corte pela protease, das moléculas do vírus HIV. Feito isso, uma nova partícula é montada, o vírus vai até a membrana plasmática e é externalizado juntamente com um pedaço aí, né, dessa membrana celular, que é componente aí do envelope viral, onde nós vamos ter aí uma camada lipoproteica, né, um envelope lipoproteico, e as glicoproteínas aqui mergulhadas nesse envelope, embebidas nesse envelope, certo? Aí a multiplicação, a replicação do vírus HIV. Nas aulas de virose vamos falar bastante aí sobre o vírus HIV ainda, ok? E para terminar essa aula, nós temos que falar um pouquinho sobre alguns outros agentes infecciosos acelulares. Primeiramente os viroides, que são pequenas moléculas de RNA circular, RNA fita simples, porém são capazes aí de causar infecção, são capazes aí de causarem doenças, tá? Mas são tão somente moléculas pequenininhas de RNA fita simples e circulares. Muito parecidos com os viroides são os virusoides. A diferença básica é que um virusoide ele só se multiplica, ele só age se a célula estiver sendo infectada simultaneamente por um vírus. Então, ele necessita de um vírus de fato para conseguir agir. Exemplo clássico disso é o hepatite D, beleza? Que é um virusoide. Esse virusoide, causador da hepatite D, para que ele consiga agir, ele precisa do vírus da hepatite B, do HBV, ok? Então tá aí, virusoide. E por fim, príons, que são proteínas infecciosas. Até coloquei para vocês aqui. Proteína outrora normal que sofreu uma alteração, uma mutação, e tornou-se um príon capaz de transformar outras proteínas, as correspondentes normais dela, em príons. Então isso daqui deu o que falar aí há um tempo atrás por conta da doença da vaca louca, né? Inclusive, essas vacas aí eram chamadas de vaca louca porque ocorria algo chamado ataxia, movimentos bruscos, né? Então parecia que a vaca estava louca mesmo, certo? E, obviamente, não se podia consumir carne dessas vacas, beleza? Inclusive pelo fato de que príons resistem a elevadas temperaturas. Então não adiantaria nada você falar que, vamos cozinhar bem a carne e tal. Não adiantaria. Resiste a altas temperaturas. E para piorar, príons conseguem se multiplicar, se replicar, e o nosso sistema imune não consegue montar uma resposta satisfatória, uma resposta adequada para combatê-los. E em seres humanos causa aí um problema sério no nosso encéfalo, que é a encefalopatia espongiforme. Okay? Se falava muito de príons aí há uns 20 e poucos anos atrás. Não vejo mais isso caindo quase, mas a gente tem que ficar esperto, tem que ficar ligado. De preferência, tem que estudar tudo, tem que estudar o máximo possível. Beleza? Então era isso, pessoal. Deixar aqui como slide final o meu muito obrigado. Deixa eu voltar para a tela cheia aqui. Deixar aqui mais uma vez o meu muito obrigado. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. E aguardo você na nossa próxima aula desse módulo aí, desse bloco de microbiologia, onde começaremos a falar sobre as viroses. Te vejo lá. Tchau, tchau.